E aí, turma da EJA, que bom estarmos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje a gente vai continuar aprendendo aí um pouquinho mais desse mundo fascinante da matemática. Então vamos lá, presta bem atenção aí, que hoje a gente vai trabalhar álgebras e funções, expressões numéricas. Aqui eu quero trazer a ideia que você possa reconhecer que se adicionarmos um valor a uma das parcelas de uma adição, o resultado também será acrescido deste mesmo valor. Então, vem comigo, vamos pensar um pouco. Presta bem atenção aí a esta balança. Observe que a balança abaixo está em equilíbrio. Cada lado da balança possui pesos equivalentes que a equilibram. Então, vamos pensar aí um pouquinho. Tem algumas situações aí, um peso, na balança, que não tem o valor. A gente observa aí na primeira bandeja da balança, aí, no prato da balança, um peso de 2 quilos e 2 que eu não sei o valor do peso, tá? E no outro prato da balança tem 8 quilos e 4 quilos. 2 objetos aí, um que tem 8 quilos e outro tem 4 quilos. E também eu não sei aí o valor do outro peso, que é o pacote verde, tá? Então vamos lá, vamos pensar direitinho. A gente está observando aí que ela está em equilíbrio. Então vamos ver o que ele pede na situação. Então descubra quanto pesa o pacote verde. Considere que pacotes iguais têm pesos iguais. Então ele já está dizendo aí, ó, que quer saber o valor do pacote verde. E aí a gente vai considerar que, como os pacotes são iguais, eles devem ter pesos iguais, tá? E aí eles têm pesos iguais porque está em equilíbrio. A gente observa lá no desenho que está em equilíbrio. Então, para estar em equilíbrio, eu preciso ter a mesma quantidade de um lado e do outro também, ok? Então, vamos lá. Mas só que eu tenho uma outra perguntinha aí. Não foi só essa para a gente descobrir. Vamos ver aí a situação da letra B? Caso colocássemos em cada bandeja um pacote preto valendo 5 kg, a balança manteria o equilíbrio? Opa! Então, presta bem atenção aí para a gente ter essa ideia se a gente vai manter o equilíbrio botando um pacote preto em cada bandeja, que vale aí 5 kg, ok? Vamos lá para a gente descobrir um pouquinho mais. Para isso, eu vou trazer uma retomadazinha aqui da ideia de igualdade. Eu acho que a gente já trabalhou aí mais ou menos essa ideia, mas hoje eu quero trazer aí esse contexto para vocês. Então, ó, observem as balanças abaixo. Vejam que eu coloquei aí 3 balanças, onde a balança 1 a gente observa que ela está em equilíbrio, a balança 2 também está em equilíbrio e a 3, ó, a gente vê aí que não está em equilíbrio, né? Então vamos ver. O que acontece em cada uma destas situações? O peso em cada um dos pratos dessas balanças é o mesmo? Então a gente vai ver aí o que acontece nessas situações e saber se o peso de cada prato das balanças é o mesmo. Vamos lá. Então presta bem atenção. Então, ó, note que nas balanças 1 e 2, os pratos estão no mesmo nível, o que representa uma situação de equilíbrio entre os pratos. Então, a gente observa aí na balança 1 que ela está em equilíbrio, a balança 2 também, e a 3 a gente não tratou dela agora, a gente vai tratar na sequência. Então, o que é que a gente observa aí na balança 1 e 2? Que há um equilíbrio, que eles estão no mesmo nível, eles estão os pratos de cada balança estão em equilíbrio, ok? Então, vamos ver agora a situação da balança 3. Já na balança 3, temos um dos pratos mais baixo que o outro. Então, olha o que a gente pode observar aí na balança 3. Há um desequilíbrio. E, nesse caso, o prato do alto é mais leve do que o de baixo. Veja aí, ó, que a balança 3 eu tenho um prato com 2 bolinhas, que aí, ó, tá mais pesado do que a outra, do outro prato que só tem uma bolinha. Então a gente percebe aí que há um desequilíbrio, não há um equilíbrio. Então, pesos diferentes, ok? Então vamos lá. Veja, a gente percebe que balanças equilibradas significam que os pesos em cada um dos seus pratos são iguais. Então, prato 1, o peso do prato 1 é igual ao peso do prato 2. A gente pode aí ver, ó, no prato 1 ele bota um peso com uma quantidade de barrinhas de chocolate e no outro lado ele coloca 2 pesos. Então, o que ele quer dizer é que a quantidade de pesos do outro lado representa o complemento aí do lado que tem o peso e o chocolate, né? Então, representa aí a quantidade de peso do chocolate.
ok? E aí a gente teria como descobrir esse peso. A gente nota aí que na balança 2 tem 3 bolas de um lado e 3 bolas do outro. Então, a gente representa aí a igualdade. Então, o que ele quer dizer é que o peso do prato 1 é igual ao peso do prato 2, ok? Então, vamos seguir para que a gente possa entender. Então, para a gente entender melhor a ideia de igualdade, a gente já entendeu aí que eu preciso ter um equilíbrio na balança para que os pratos, né, deem essa ideia de igualdade, do que está num prato e no outro dá essa ideia de igualdade. Então, vamos entender o que é igualdade. Se duas expressões são relacionadas com sinal de igual, né, a sentença é chamada igualdade. Então, presta bem atenção aí. Nessa operação que eu trago em seguida, né, a gente precisa perceber que eu poderia estar usando a balança. Vamos supor que o 3 é um peso de 3 quilos. O número 5, um peso de 5 quilos. Eu coloquei num dos pratos da balança. E no outro eu peguei um peso de 8 quilos e coloquei. E equilibrou, tá? Então, a igualdade aí na operação, ela dá essa noção de que, ao calcular um valor com o outro, eu vou ter um resultado. E esse resultado é igual à adição ou à subtração de um determinado número, multiplicação, divisão, qualquer operação. O sinal de igual vai me dar o resultado, né? Ele vai demonstrar para mim que um determinado valor adicionado a outro vai me dar um resultado, né, dessa operação. Então, a igualdade aí ela traz essa ideia de representar o contexto de igualdade, né, do sinal de igual, ok? Então, vamos lá. 3 mais 5 igual a 8. Vejam aí a situação. E na outra, ó, 10 mais 2 igual a 2 mais 10. Ô, professora, a senhora inverteu, porque vai dar o mesmo resultado. 10 mais 2, 12, igual a 2 mais 10, que é igual a 12. Então, a gente pode perceber aí que essa relação de igualdade eu preciso que tenha um quantitativo igual, uma das partes, né, da operação seja igual a outra representação, ok? Então, vamos entender melhor. A expressão que fica à esquerda do sinal igual é chamada de primeiro membro da igualdade. Então, o primeiro membro aí dessa igualdade eu tenho quem? 20 mais 10. E a expressão que fica à direita deste sinal chama-se segundo membro da igualdade. Então, a gente percebe o quê? 20 mais 10 está no primeiro membro. É igual a 10 mais 20, que eu só inverti, ou igual a 30. Então, aí o resultado, após a igualdade, seria meu segundo membro da igualdade, ok? Então, vamos lá. Entendendo mais ainda, a gente precisa saber que podemos adicionar ou diminuir um mesmo número nos dois membros da igualdade. E continuaremos a ter uma igualdade. Opa, professora, então, peraí. Se eu tenho aí 10 mais 3 igual a 13, mas eu quero adicionar mais 2 aí junto do 3, né? Vou escolher aí uma das parcelas para eu adicionar mais 2. Aqui eu botei como 3 parcelas diferentes, né? 10 mais 3 mais 2. Mas eu posso aí adicionar, eu quero adicionar mais 2 a esse 3 aí, eu vou ficar com 5. Então, se eu adicionar esse mais 2 ali ao 3 da unidade que está no 13, vai me dar 5 também? Vai. E aí, que representação eu vou ter? 10 mais 5, 15. Aí, o 10 mais o 5, que eu fiz a junção do 3 com o 2, 15. Ok? Então, eu posso fazer essa relação ou expressar em uma ordem que eu possa representar esse cálculo. Que aí vem para a ideia de expressão numérica. Eu posso ter vários números para realizar esse cálculo. Eu posso ter aí 10 mais 3, mais 2, mais 5, mais 7, e aí sucessivamente para fazer esse cálculo contínuo, ok? Então, a gente precisa prestar atenção que eu posso adicionar ou diminuir um mesmo número nos dois membros da igualdade. E continuaremos a ter uma igualdade. Então, aí, ó, 35 menos 5 igual a 30. 35 menos 5 menos 3 igual a 30 menos 3. Ô, professora, por que não foi aí 35 menos 8? Dá no mesmo, né? 35 menos 8 iria me dar o resultado aí também, né, desse valor. Mas aqui eu quero que você tenha a ideia de 35 menos 5, a senhora botou 30 e depois o menos 3. Por quê? Porque eu faço a operação de acordo com a ordem que vai aparecendo. Se eu tenho 35 menos 5,
eu posso operar na subtração. Tiro 5, depois eu subtraio o menos 3, ok? Não tem problema algum, eu posso seguir uma ordem cronológica de resolução, que em outra aula a gente vai ampliando um pouquinho mais, porque dentro das expressões numéricas a gente tem aí outros contextos também que precisam ser seguidos, regras que precisam ser seguidas para a resolução da expressão numérica, ok? Mas aqui eu quero que você entenda, tenha a ideia de que se eu adicionar a uma das parcelas ou a um dos termos da igualdade, no primeiro termo da igualdade, se eu adicionar um valor, no segundo termo da igualdade eu também vou adicionar um valor. Se eu escolher uma parcela e adicionar aquela parcela, lá no resultado eu também vou adicionar esse mesmo valor, ok? Ou diminuir. A relação de subtração também se encaixa nesse processo, ok? Então, chegamos aí à solução do nosso problema, para que a gente possa entender um pouco mais. Bom, observando aí a balança, né, que está em equilíbrio, cada balança, né, cada lado da balança, cada prato da balança possui pesos equivalentes que a equilibram. Então, a gente observa aí que eu tenho 2 pesos verdes, né, 2 pacotes verdes de um lado e um verde do outro lado. Eita, professora, como é que eu vou descobrir o valor desse peso verde, desse pacote verde? Então, vamos ver. Então, a gente precisa primeiro descobrir quanto pesa o pacote verde, tá? Então, vamos lá. Depois a gente vai fazer a letra B. Ele diz aí que tem pesos iguais. Então, presta bem atenção. Podemos montar a conta como está na balança da seguinte maneira. Observem aí que no primeiro prato, né, a gente tem 2 pacotes verdes. E aí eu vou representar a operação como está representado aí nessa bandeja, neste prato, tá? Então, ó, o pacote verde é esse tracinho aí inicial, mais 2 quilos, que é do pacote vermelho, mais o tracinho, né, que indica aí o outro pacote verde, que eu não sei o valor. Igual a 8 quilogramas, que é do pacote amarelo, mais o tracinho que representa aí o valor que eu não tenho do pacote verde, mais 4, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa observar que, como temos pelo menos uma caixa verde de cada lado, podemos retirar uma caixa de cada lado da balança. E aí a gente vai ter o quê? Então, vejam aí, ó, que eu cortei com um tracinho vermelho, 2 tracinhos que representam os 2 pacotes verdes. Um que está de um lado da igualdade, né? E o outro que está do outro lado da igualdade. Se eles estão em lados opostos, eu vou retirar e o equilíbrio não vai acabar, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Fiquei com quanto? 2, que foi o que restou aí desse primeiro termo antes da igualdade, tá? E o tracinho, né? Mais o tracinho do valor que eu não sei qual é da caixa verde que ainda ficou lá. Igual a 8 mais 4. Opa, professora, então já entendi. A gente precisa descobrir qual é o valor que adicionado a 2 vai ser igual a 8 mais 4. Primeiro vamos descobrir quanto é 8 mais 4. 8 mais 4 é igual a 12. Olha a setinha azul aí me mostrando que eu fiz o cálculo depois da igualdade. Então, 2 mais o tracinho, tá? E aí que a gente percebe igual a 12. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Descobrir que valor é esse que está faltando. Se de um lado eu tenho 2 e do outro eu tenho 12, então eu vou fazer a relação. Para completar esse termo, né, que vem antes da igualdade, eu preciso o quê? De 10 quilogramas. Porque para ficar igual a 12, eu sei que eu tenho que adicionar um valor que me dê 12 também a esse número 2. 2 mais 10, 12. Então, professora, tem alguma tática aí que eu possa fazer que não precise eu pensar que número está faltando para complementar lá? A subtração. Sempre que eu tiver uma igualdade e eu tiver um termo que eu não sei o valor dele antes, adicionado de um número, eu vou pegar esse número que está sendo adicionado ali ao termo que eu não conheço e vou passar subtraindo para depois da igualdade. Então, 12 menos 2, 10. Então, já sei que o meu número desconhecido aí é 10. O pacote verde vale 10, ok? Então, aí quanto é que a gente tem? 2 mais 10 igual a 12. Descobrimos que a caixa verde pesa 10 quilogramas. Ok? Deu para entender? Então, vai ficar mais fácil ainda agora entender a letra B. Porque caso a gente coloque aí em cada bandeja um pacote preto valendo 5 quilogramas, a balança manteria o equilíbrio? Então, vamos analisar isso aí. Se eu já sei que de um lado eu tenho 12 e do outro eu também tenho 12, porque eu descobri ali, ó, 2 mais 10 igual a 12.
Veja o que eu fiz ali, peguei a operação 2 mais 10 igual a 12, tá? E aí o que é que eu coloquei? Eu não quero acrescentar um pacote preto valendo 5 kg, vou acrescentar ali o tracinho vermelho em cada lado, adicionando este valor. Porque aí eu vou botar o quê? 2 mais 10 mais 5. Veja que eu representei de vermelho para vocês entenderem que eu acrescentei esse pacote preto na balança. Então, acrescentei mais 5 kg. 12 mais 5 após a igualdade. Ok? Então, aí se eu adicionar 2 mais 10, 12 mais 5, 17. Só que eu não quero a operação desse primeiro termo antes da igualdade, eu quero a operação final, para que você possa perceber que ao adicionar 2 mais 10 mais 5, eu vou ter 17. Então, o que a gente observa aí, que aumentando de um lado ou diminuindo, eu vou estar aumentando ou diminuindo do outro lado também da igualdade. Ok? Deu para entender? Então, aí a gente tem que ela mantém o equilíbrio. A balança ela vai manter o equilíbrio, porque eu consigo, se ela está equilibrada e eu boto o mesmo peso, ela vai manter esse equilíbrio, ok? Em cada lado da balança. Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Que uma balança em equilíbrio tem em seus dois lados pesos equivalentes. O sinal de igual representa o equilíbrio da balança. E se adicionarmos um valor a uma das parcelas de uma adição, o resultado também será acrescido deste mesmo valor. Opa, professora, mas ali não foi na parcela, foi no termo. Mas não tem problema. Eu estou adicionando também ali aquela relação. Tá? Eu estou trazendo aí a ideia de expressão. Mas se eu adicionar uma das parcelas, vai dar no mesmo. Ali eu trouxe o comparativo da balança para que você possa compreender essa relação de aumentar uma quantidade numa operação, eu estou aumentando no seu resultado. Ok? Então, dentro de expressão numérica, a gente vai ter essa relação de operação de vários termos, com adição, subtração, multiplicação, divisão, e aí é essa relação que eu preciso fazer, que se aumento ou diminuo um determinado valor em uma das parcelas, em um dos termos antes da igualdade, eu vou estar aumentando no resultado também. Ok? Então, nossas referências, e eu só tenho a agradecer, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática e eu te espero na próxima terça. Até lá!